Bem-vindos à Cabine do Filme, o programa do podcast Rabiscos. Eu sou a Carol Pedrosa e hoje nosso assunto está de novo misturando cinema e literatura. Vocês já perceberam que eu não consigo fugir muito disso, né? Mas é porque a literatura é muito rica e o cinema sabe disso e bebe dessa fonte em mais de um filme. E o nosso convidado está mais do que especial hoje e ele vem com propriedade falar com a gente de literatura e cinema. Então, sem mais delongas, já vou passar a palavra para ele se apresentar para vocês e para a gente começar esse papo tão gostoso. Bem-vindo, Fernando, ao nosso programa. Olá, pessoal. Olá, Carol. Obrigado pelo espaço. Eu queria dizer que eu estou muito feliz em participar aqui desse episódio com vocês. Como o Carol falou, meu nome é Fernando Aquino. Eu sou poeta, sou escritor. Eu divulgo meu trabalho através do meu Instagram, @NandoEscritor. E essa interconexão do cinema com a literatura é uma coisa bem atual na minha vida, porque eu estou organizando, junto com um colega do Rio, um documentário sobre o meu avô, que era músico, aqui em Pernambuco. Então, é uma fase bem atual da minha vida e eu acho que vai ser bem bacana esse nosso bate-papo. Pois é, nossa, muito legal mesmo, porque é isso que eu falei, né? O cinema e a literatura andam muito colados. A gente que gosta da narrativa, né? São outras formas de narrar. A gente que trabalha com a palavra, trabalha com a narrativa. E sempre a literatura e o cinema conviveram na tua vida ou não? Em momentos diferentes? Como é que é a tua relação com a escrita e com o cinema? Assim, eu sempre gostei muito de cinema, como telespectador, assim, né? Não como na parte de produção. Eu sempre gostei muito de cinema desde criança, e inclusive é até uma fonte de inspiração minha para a escrita. É um dos principais meios para mim de inspiração, porque é uma forma de estar aguçando ali a criatividade, né? Então, para mim sempre foram duas coisas que sempre andaram muito interconectadas, assim, a escrita, a literatura com o audiovisual, né? E a literatura você já começou a escrever desde sempre ou também foi de um tempo para cá? Como é que foi essa relação aí? Meus primeiros textos, Carol, eu escrevi por volta dos 8, 9 anos, mais ou menos. Eram textos mais simples, né? Até pela idade, assim. E aí, depois, na fase da adolescência, eu fiquei um pouco afastado da escrita. E por volta dos meus 16 para 17 anos que eu voltei a escrever, e aí realmente não parei mais. Estou com 29 agora e continuei sempre escrevendo. Só esse trechozinho da adolescência que ficou um pouco adormecido, né? Mas que depois eu retomei. E o cinema não, o cinema sempre te acompanhou, nunca teve uma O pausinha. cinema sempre me acompanhou, desde criança. É muito engraçado como se retroalimenta, né? O cinema é escrito, quando a gente começa a escrever, começa a ler. Eu adoro, eu já falei aqui algumas vezes que eu gosto de, quando eu descubro que tem um livro do filme, se eu não li ainda, eu vou procurar, eu quero ler, eu quero ver como é que faz a transposição para a tela. A gente que gosta da narrativa, a gente quer conhecer mais daquela história, né? Quer entender mais de como é que é criado esse universo, né? Você faz isso Não, também? Você procura verdade. os livros dos filmes que você gosta, os filmes dos livros? Procuro. E é interessante porque normalmente as pessoas preferem o livro por ser mais completo, né? Às vezes dá aquela certa frustração no filme, né? É porque é natural do audiovisual, né? Você não consegue ter o mesmo tempo que você tem dedicado à leitura para tratar com a mesma riqueza de detalhes, assim, né? E querendo ou não, no livro é a sua criatividade ali, você que está criando. Então, às vezes, o que o diretor do filme imaginou como uma cena, às vezes não bate com o que você imaginou na sua cabeça daquela cena, né? Aí, às vezes, gera um pouco essa questão, e às vezes até surpreende, né? Às vezes o filme termina retratando melhor do que você tinha imaginado quando leu o livro, né? Então, acho que é bem interessante essa troca do papel com a tela. Sim, isso até já vou fazer um gancho, porque eu pedi para ele, gente, separar 3 filmes para a gente falar hoje. Mas vocês sabem como eu sou, eu já lotei de coisa aqui na lista, então a gente vai focar nesses 3, mas eu vou colocar alguns ali, lembrar também o que ele lembrar, a gente vai falando, porque tem muito filme que traz. A gente não vai falar hoje sobre adaptações, vocês viram ali no card, na descrição do episódio, que é sobre filmes que falam de escritores, ou que falam desse universo da escrita, que é muito rico também. Não necessariamente é uma adaptação do livro, às vezes é uma história nova, como o que eu quero puxar já, que é o Meia Noite em Paris. Eu já falei com a Fábio sobre Meia Noite em Paris, no episódio que a gente falou sobre os filmes franceses, sobre os filmes que se passam em Paris, mas a gente precisa abrir uma grande janela aqui para falar desse filme, porque ele é um filme que fala o sonho de todo escritor, né? Que é ver os seus ídolos de perto. Como é que foi a tua relação com esse filme quando você viu pela primeira vez? Eu já comentei aqui que eu vi, amei, mas depois que eu estudei todo mundo
peguei quem que era, quem não, que eu não estudei, mas assim, dei aquele Google, né, nas pessoas para ver quem era, o que fizeram, e vi de novo, o filme ganhou uma outra dimensão para mim. Como é que foi você com Meia-Noite em Paris? Qual que é a tua relação com esse filme? Não, eu achei sensacional, assim, o filme. Inclusive, para mim, como escritor, foi um filme que me marcou bastante. Tanto pela produção, né, cinematográfica, quanto também pela forma que eles conseguiram retratar a Paris do século XX, né? Que ele retrata em 1920, dos artistas da época, que é quando estava bem em alta, assim, a produção artística na Europa como um todo, assim, né? Então, para mim, foi muito bom assim, a experiência do filme, inclusive porque alguns dos artistas que são representados no filme, eu particularmente gosto bastante, porque ele retrata Salvador Dalí, que eu gosto muito, e também Ernest Hemingway, que ele escreveu um livro que marcou a minha infância. Até hoje é um dos livros que eu mais gostei de ter lido, que é O Velho e o Mar. Eu li na infância, Maravilhoso. é um livro fininho, mas que traz muito ensinamento junto no livro, assim. E eu li por volta dos meus 12, 13 anos, e realmente é um dos livros que me marca. Se eu fosse botar entre os 10 livros que já me marcaram, um deles estaria O Velho Mar, de Ernest Hemingway. E ele é retratado também no filme, né, do Menor de Paris. Então, para mim, tem esse ponto que me marca muito no filme, inclusive como escritor também, né? Para quem não viu, se existe alguém nesse mundo que ainda não viu Meia-Noite em Paris, né, gente, que é um filme obrigatório, praticamente. Se existe um filme obrigatório, é esse. O Gil é um escritor, ele escreve roteiros em Hollywood, né, aquela coisa assim, do escritor que queria lançar um romance e acabou tendo que trabalhar para pagar as contas, mas ele ganhou bastante dinheiro e está passando lá umas férias com a esposa e os pais dela para comprar coisas para o casamento. E ele começa a andar para Paris durante a noite e, por acaso, ele é transportado para essa época, onde Paris servia, né? Hemingway até recebeu Paris é uma festa, justamente nessa época, né? Onde estava todo mundo ali. E ele interage com essas pessoas. E é o sonho do escritor, né? A gente poder conhecer nossos ídolos literários, que 90% já morreu, né? Então é um filme muito poético também, é muito divertido os diálogos, a forma como eles contam, mostram essa Paris que não mudou, né? Eu acho legal que ele anda pelos mesmos lugares certeza. durante o dia que ele passa durante a noite, né? À noite, exatamente. E o que é bacana é também a forma que eles interpretaram os artistas da época, né? Que eles imitam os trejeitos. Eu lembro muito de uma cena que ele tá numa mesa de bar, né? Aí que tem as reuniões assim dos artistas e tal. E aí você fica analisando nas mesas que aparecem os artistas, assim, né? Com os trejeitos e tal. Eu achei bem interessante. Não, é muito legal. Isso, eu não sei se eu cheguei a comentar no podcast, eu só comentei com alguém esses dias, mas a gente tem a impressão, né? Quando você pega um livro na estante, um livro é um escritor, outro livro é outro escritor. São coisas muito separadas, mas eles conviveram em determinadas épocas. Muitos escritores conviveram, interagiam, davam pitaco no livro do outro, e a gente não tem essa noção clara, né? Como o C.S. Lewis, que era amigo do Tolkien, e eles conversavam sobre Narnia, sobre o Senhor dos Anéis, como se estivesse trocando ideia sobre, né, o que está escrevendo, o que está fazendo. Tem os cafés, né, onde eles iam, e esse filme mostra isso, que realmente com atores que ficaram muito parecidos, se a gente for procurar as fotos das pessoas, e essa interação é muito legal da gente saber que existiu e a gente vê isso nas telas, né? Não, demais, Carol. Inclusive, é interessante porque eram muitos artistas de peso contemporâneos, assim, né? Até o outro filme que eu trouxe, que a gente vai falar depois, que é o Poucas Cinzas, ele retrata justamente isso, que ele é na mesma época de 1920, sendo que na Espanha ele é protagonizado por Robert Pattinson, Nosso Batman. e o nosso Batman, atual Batman, que interpreta Salvador Dalí, né? E Javier Beltrán, que é um ator espanhol que interpreta o poeta Federico García Lorca. E são os grandes nomes, né, da Espanha do século XX, dos anos 20. E eles eram contemporâneos e o filme retrata justamente isso, da relação entre os dois, inclusive uma relação amorosa que eles tiveram na época, porque eles foram contemporâneos na universidade. E aí mostra justamente essa relação e as questões psicológicas e sociais assim, de cada um, né? No seu contexto. Então, eu gostei bastante também. É outro filme que me marcou muito, que eu quis trazer aqui também para vocês, que está justamente nesse mesmo contexto do Meia-Noite em Paris, né? São contemporâneos, historicamente. Quando você falou do Poucas Cinzas, que eu não vi, mas eu fui pesquisar para poder, né, falar um pouquinho melhor, mas eu lembrei na hora do Cezanne e eu.
que tem essa questão que o Cézanne é o Cézanne, o Paul Cézanne, que era pintor francês, e que era muito amigo do Zola, do Émile Zola, né? Então, assim, um era escritor, outro era pintor, e eles tinham uma mesma paixão pela sua arte, mas o Cézanne era revoltado contra o sistema, ele brigou com a galera lá da Galeria de Arte, que não expunham os quadros dele, e o Zola já era de uma família com dinheiro, e o dia a dia é muito diferente. Eles tinham uma relação de amizade que durou até o fim da vida deles, eu não lembro qual dos dois acabou falecendo primeiro, e o Cézanne era pobre, ele não tinha, como todo pintor, né? Eles não o conseguiam mercado. reconhecimento em vida, né? E o Zola tinha muito dinheiro e também não. Ele escreveu um livro que estourou e, gente, é muito louco da gente acompanhar, né? Essa relação entre os personagens. Esse filme é muito legal. Também é um filme Eu vou até bonito. Anote. eu não tinha assistido ainda, eu vou até anotar, pegar a dica. Eu acho que tem na Amazon Prime, se eu não me engano. E ele é todo meio uma pintura, assim, e a relação como uma relação da arte e essa coisa da frustração da arte, né? A gente que escreve entende Sim, um pouco isso, né? é E até verdade. hoje é É um mercado difícil. difícil. É. Imagina naquela É, época que você dependia de pessoas para exporem tua obra ou para levarem teu livro até uma livraria. Não era assim, né? Como tem hoje autopublicação e tal. Você dependia de uma livraria, de um editor, alguém para colocar teu livro em evidência. Então, né, esses filmes eu gosto muito também de perceber como sempre foi difícil, né? Hoje em dia tá muito difícil, sempre foi difícil. E eles que são famosos já passaram por isso, imagine a gente que está tentando, né? Um lugarzinho no sol. Inclusive, eu é queria pedir verdade. para você, já que a gente está falando sobre literatura e escritores, para você ler alguma coisa para a gente aí nesse episódio tão especial. Ah, com certeza. Eu trouxe uns poemas meus aqui para apresentar para vocês. E eu separei 3 poemas para a gente ir falando comentando ao longo do podcast. E esses 3 poemas que eu separei, eles estão inseridos num conjunto de poemas de uma série que eu criei no meu Instagram, que foi uma forma que eu consegui desenvolver de criar uma interação maior com os meus leitores, sabe? Para não ficar só naquele contato mais passivo da leitura, assim, de eu disponibilizar o texto, eles leem o texto, comentam e tal. Foi uma forma da gente conseguir interagir mais e criar em conjunto os textos, que é o que eu chamei de tema-poema. Às vezes, nos meus stories, eu abro uma caixinha de perguntas e peço para eles me sugerirem um tema, e aí daí eu escrevo o poema durante aquelas 24 horas que fica lá nos stories, e disponibilizo nos stories o poema a partir do tema que me propuseram, sabe? Então é bem bacana essa troca. O pessoal gosta bastante. E às vezes o pessoal, às vezes não dá para responder todas, e às vezes o pessoal fica pedindo, às vezes na próxima que eu faço, aí pedem para fazer uma que não saiu, sabe? E esse especificamente, esses 3 que eu separei, foi uma vez que eu tinha feito um formato um pouco diferente. Eu não tinha pedido o tema, eu tinha pedido para me escreverem um verso e eu complementaria a poesia. Então, foi bem bacana, porque eu separei 3, inclusive 2 deles foram bem inusitados, assim. Que E legal! aí, a partir do verso que me propuseram, eu escrevi o restante da poesia, sabe? É isso que você está falando antes de você ler, mas é uma coisa muito interessante, né? A gente começa a falar desses escritores, de Hemingway, de Fitzgerald, né, de Zola, dessa galera, eles sofriam, né? A literatura era uma coisa sozinha, era um momento de muita introspecção, ainda é, mas todo o processo da escrita era uma coisa, todo o processo de edição e divulgação, até alguém ler e retornar para eles, às vezes não era uma vida que passava. A gente hoje em dia tem esse diferencial que é o contato instantâneo com o leitor, né? Então também muda a forma de Exatamente. produzir literatura. Ah, com certeza. É feito que você falou, né? Hoje em dia o feedback é instantâneo, né? Antigamente era sempre só no papel, então tinha todo aquele trâmite, que ainda tem, né? Quando você vai lançar o livro físico, mas não existia esse canal aberto que tem entre o leitor e o escritor, né? Às vezes, para você conseguir, antigamente, ter contato com o escritor, você teria que estar na fila de autógrafos do lançamento do livro dele, no momento que ele está assinando, assim, né? E hoje em dia você consegue ter esse contato diário, sobretudo para quem não é escritor de renome e tudo mais, é uma porta aberta que você tem, né, para até ir construindo o seu público, né? Você está ali diariamente interagindo com o pessoal, eles vai criando até uma relação de amizade, inclusive. Eu tenho Sim. vários leitores que hoje em dia realmente se tornaram amigos, assim. Às vezes me mandam presente pelos correios. Se eu passo um tempo sem postar, já me mandam mensagem no direct.
perguntando por que eu tô demorando para fazer alguma postagem. Então, é bem bacana essa troca. Que legal. Então, leia pra gente aí um poeminha desse que eu gostei da história já. Bom, deixa eu separar aqui. Eu vou começar por um que eu achei bem inusitado, o verso que escreveram, e eu gosto de temas mais provocantes, assim, provocativos, que fazem com que você... que aguçam mais a criatividade, né? O verso que escreveram para mim foi: em qualquer esquina me faço pé de vento. Nossa. E a partir desse verso eu criei o restante, né? E a poesia diz assim: em qualquer esquina me faço pé de vento, pois meu passo é leve em meio à longa caminhada. Em qualquer rotina me faço fumaça e mudo o itinerário, desapareço dentre casas sem número, e em qualquer esquina não me apavoro, ainda que entre na rua errada, pois esquinas outras virão, e com um passo leve, me fazendo em pé de vento, me reinvento. Nossa, que lindo! Ficou ótimo. Você fez em um dia isso ou não? Você faz com tempo daí? Fiz. Não, fiz, Nossa! assim, o meu processo criativo, normalmente, quando vem a ideia, sai o texto todo, assim, normalmente. Uhum. Eu volto só para fazer alguns ajustes e tudo mais. Claro que às vezes me vem a ideia quando eu bato o olho. Nesses temas mais provocativos, aguça minha criatividade. Então, normalmente, quando eu leio, eu já paro para me concentrar e vai vindo a ideia, sabe? Mas às vezes acontece de eu olhar, o pessoal manda os temas, nesse que eu respondo nos stories, e alguns deles que me chamam mais atenção, eu passo um tempo pensando e tudo mais, depois escrevo, né? Esse especificamente foi na hora. Que legal! Me provocou o tema e eu parei para escrever, sabe? E aí eu já postei lá nos stories. Eu sou um pouco assim também. Eu quando poesia, assim, às vezes, nossa, passa por mim. Eu nem lembro depois do que eu escrevi, vai tudo direto pro papel, assim. É muito louco, né? Porque normalmente poesias são textos curtos, né? Então você... Claro que existem poesias mais longas, mas via de regra, geralmente são textos mais curtos. Então, às vezes, você consegue, numa tacada só, no momento da criatividade, né? No insight criativo, você escrever o texto todo, né? Às vezes é diferente já de um romance, por exemplo, que você tem um momento criativo, mas você tem que ir desenvolvendo a história até finalizar, né? Foi Sim. até interessante uma vez uma live que eu fiz com um colega meu aqui de Recife também, que ele escreve livros de fantasia, que vai mais para essa linha de romance, né? São textos longos Uhum. e tudo mais. E aí a gente tava falando justamente dessa questão da criatividade, do bloqueio criativo, e chegou nesse ponto, né? Que eu falei que normalmente eu quando me vinha a inspiração, saía o texto inteiro. Aí ele até brincou, ele disse: não, isso é conversa de poeta, porque para você escrever um romance, um texto mais longo, você tem que forçar a escrita também, senão não termina o livro. É verdade. E isso me leva a um outro filme que é As Palavras. Não sei se você chegou a ver esse, que é com o Bradley Cooper e a Zoe Saldana, que é Não, meio vou anotar isso aqui também. também. Ele tem um bloqueio criativo, só que daí ele rouba um livro, uma história, e se passa, sabe assim, ele tipo, pega uma história, ele diz que é dele, e começa a dar todo um problema ali por causa disso, porque o cara quer escrever uma coisa que tem um impacto, não consegue, aí se depara com uma história incrível, meio que sem dono, é todo um thriller, assim. Sim. E é muito engraçado, porque dá para entender, né? Não o roubo, mas assim, o bloqueio e o desespero. Porque quanto mais você fica bloqueado, mais você se desespera. Aí você fica mais bloqueado. Então, assim, é um canal, né? Muito tanto que escrever livro é um processo de anos, né? Um livro, um romance, né? Com Uma novela. certeza. E as revisões e tudo mais, né? Essa Sim. questão do bloqueio criativo eu acho bem interessante, porque, na verdade, é uma coisa que você, às vezes, cria também esse mito, né? É um pouco a preocupação que o escritor tem, claro, de você perder aquele feeling, né, da escrita. Mas eu acho que também é um pouco uma fase do processo de escrita, Sim. porque você não, por mais que você seja uma pessoa criativa, você não é criativo 24 horas do dia, né? Você tem momentos de criatividade, insights que você desenvolve o texto, assim. Então, acho que quanto mais você conseguir aceitar um pouco o bloqueio criativo, naturalmente vai fluir melhor a sua escrita, né? Aceitando como uma fase do processo mesmo, assim. Né? A própria história do Meia Noite em Paris, né? Ele tá empacado, ele resolve escrever um Exatamente. romance e ele não consegue escrever. Então ele começa a se soltar quando ele começa a encontrar esse pessoalzinho aí da década de 20, mas ele começa a escrever sobre a vida dele, de certa forma, sobre esses encontros, sobre o que está acontecendo com ele, né? Então eu acho que isso também é muito legal a gente falar sobre a gente, né? Porque sempre acaba passando, um filtro somos nós, né? Então, das nossas histórias, da nossa palavra.
Então, esse filme também fala do bloqueio, assim como As Palavras, assim como Sem Limites, que também é do Bradley Cooper, né? Fala do Sem Limites pra gente, então. Isso. Sem Limites é um filme bem bacana também e que eu acho que passa também justamente por essa dificuldade, não só dos momentos de criação, mas às vezes do escritor profissional mesmo, né, que vive da escrita e que tem que estar sempre cumprindo prazos de editora, sempre lançando novos livros, que você passa por essa dificuldade dos momentos, né, de criação e às vezes até de gestão do tempo, né? Então é bem interessante o filme Sem Limites, que é com Bradley Cooper e Robert De Niro também, né? Que é justamente isso. Um amigo dele dá uma droga para ele que ele se tornaria hiperprodutivo, assim, né? Com a capacidade de concentração e de síntese sobre-humana, né? E aí depois ele começa a ver os malefícios da droga, né? Vai acabando o estoque da droga, ele vai criando realmente aquele vício, sempre tentando suprir aquilo, né? E vai também um pouco se desvirtuando, né? Só focando realmente em ganhar dinheiro, se envolvendo no mundo financeiro e tudo mais, e naturalmente vai se distanciando do objetivo inicial dele, que era da escrita, de produzir conteúdo e tudo mais. Então é um filme bem interessante também, para quem gosta de escrever. Porque escrever, na verdade, tem dois momentos, né? Tem o escrever. O escrever não é para buscar fama, não é para escrever pela escrita, né? Pelo processo. A gente escreve pela escrita. Depois você vai pensar, né? Você vai postar, vai divulgar, vai virar um livro. Pelo menos em geral, né? Claro, se você tiver com um projeto de posts ou de criação de conteúdo, ou um projeto de livro é uma coisa. Mas a escrita tem que ser uma coisa por ela mesma, porque senão perde o sentido, né? A gente começa a ver esses livros vão perdendo sentido, vão perdendo a identidade, vão perdendo a alma, porque acaba sendo só replicado para fazer sucesso, para vender. E é diferente, Exatamente, né? mercadológico, né? Eu acho que sempre o motivo inicial, assim, de qualquer escritor é a necessidade de escrever, né? Eu acho que o escritor, Sim. ele tem, antes de tudo, uma necessidade de colocar aquilo no papel, né? Funciona, para mim, sempre funcionou um pouco como uma terapia, a escrita. Eu coloco no papel, esvazio a cabeça daquelas ideias e tudo mais, e estou renovado para começar a escrever novos textos e tudo. Então, eu acho que é sempre, antes de tudo, uma necessidade. Mas, claro, que você quer ter o retorno, né, do seu trabalho, apesar de não ter a valorização que deveria ter, né, sobretudo em países assim que estão em desenvolvimento ainda, como o Brasil. Então, tem esse outro lado também, né, de você ter essa expectativa também do retorno. Mas eu acho que é muito isso mesmo, de você a necessidade do escritor, né? Sim, também é outro livro que eu amo de paixão, que é um livro, na verdade, que virou um filme. Eu não li o livro, eu vi o filme. O livro é do Jack London, a Martin Eden, que não tem tradução em português, até onde eu saiba, que é com Luca Marinelli, que eu também sou muito fã, que é um autor italiano. É um filme que mostra isso. O Martin Eden, né, é um escritor, e ele é esse escritor que você está falando, um escritor raiz, que ele precisa escrever para sobreviver. Ele está todo denunciando a burguesia, o sistema de trabalho da época ali, e ele é muito angustiado. É aquela imagem que vem da gente do escritor, tipo do Moulin Rouge ali, na hora que ele está escrevendo a história ali deles, com aquela tinta suja no Sim. dedo, essa imagem do escritor torturado por algum tema que ele precisa colocar no papel. E o Martin Eden é muito assim, eu amo esse filme, ele é super trágico, porque é um escritor trágico, que precisa escrever para sobreviver, mas que ele não consegue aguentar o peso da realidade. Quando ele começa a ter um certo sucesso, a escrita começa a perder o sentido para ele, porque ele não, é muito louco essa relação do escritor com o trabalho dele, né? Então, esse é um filme que eu super indico todo mundo, os livros do Jack London todos, que é um filme muito denso nessa coisa da escrita, da luta de classes também, que ele está tentando levar com a escrita, ele se apaixona por uma menina rica. Então, tem todo esse jogo de você ser um escritor, mas você querer falar sobre alguma coisa, mas ao mesmo tempo você está na sociedade, você tem que viver, que você falou, não dá para viver disso, então como é que eu vou compatibilizar isso no mundo que a gente está vivendo, né? Isso em todas as épocas. Cada escritor passou por isso na sua época. E eu acho que essas questões assim paradoxais, acho que sempre existem com todo escritor, né? Porque, querendo ou não, o processo de escrita é um processo introspectivo, mas que você tem que colocar para fora, né? Sim. Você escreve para ir para o papel, do papel e para o leitor. Então, em tese, é aquela sua ideia mais íntima que você vai jogar para o público, né? Então, acho que essas questões, até um pouco existenciais, sempre existem, assim, né? Mas você conseguir ir dosando essas situações, né? No meu caso, por exemplo, quando
que escrevo poesias, quando eu era mais novo, eu tinha vergonha de divulgar meus textos. Sobretudo por volta dos meus 18, 19 anos, assim, eu não divulgava. Acho que só uns 2 amigos mais próximos sabiam que eu escrevia. E eles até me incentivavam, porque eu tinha que publicar livro e tudo mais, mas gerava uma certa insegurança da exposição, né? Até porque a poesia vai muito do sentimento do autor junto, né? Então, até você vencer essa barreira, você fica muito nesse paradoxo, né? De escrever seus textos, querer levar para o público, mas ao mesmo tempo com aquele receio da aceitação ou da divulgação daquela sua questão íntima, né? De interior, assim, da escrita, né? E isso é uma coisa engraçada. Eu já falei isso também, que eu me sinto muito menos exposta colocando uma selfie, por exemplo, do que colocando um texto. O texto é muito mais... É você muito mais do que uma foto tua, né? De uma selfie, uma foto qualquer. Porque o texto é muito íntimo, ele vem de lugares que a gente nem sabe de onde ele está vindo, né? Então, eu acho que isso é muito justamente legal. Aquela questão da artística mesmo, da exposição dos sentimentos, assim, né? Num quadro ou qualquer outra manifestação artística, como tem sentimento do artista ali, né? Então, diferentemente só da foto que você tira ali e tudo mais e tal, quando você divulga uma arte sua, você sabe que tem um pedacinho seu ali que vai junto também, né? Sim. Lê mais um pedacinho teu, então, aqui pra gente. Pronto. Deixa eu separar outro aqui. Esse eu também achei bem bacana. O verso que colocaram, né? Não confio na vida de vestes sem cor. Aí me deram esse tema, esse versozinho, para eu escrever o poema, né? E aí eu fiz assim: não confio na vida de vestes sem cor. De sem graça e fria já nos basta a nossa sina, que nos faz peregrinar em busca do arco-íris. E para não nos perdermos na rota, ou não sermos sequer notados, do calor das cores nos vestimos, ainda que em mantos simples, sem cintas ou bordados. Isso é Ai, que mais curtinha lindo. também. Bem legal, bem metafórico. Eu adoro coisas metafóricas também. Adoro textos que você pode interpretar conforme o teu dia, conforme... Poesia é isso, Isso. né? É muita gente também no texto, né? Não é tanto o que está escrito, é mais como a gente lê aquilo. Isso que eu acho bem bacana na poesia, porque às vezes, algum leitor meu me dá um feedback assim, no Instagram, né? E às vezes já me falaram interpretações de textos que eu escrevi, que eu achei bem bacana, não tinha sido a minha fonte de inspiração no texto, e que faz sentido igualmente dos sentimentos que eu tive quando me inspirei para fazer o texto, né? Então, assim, se faz sentido para a vida do leitor, toda interpretação é válida, né? Então é bem Sim. bacana isso, a poesia. É muito legal isso, e é legal assim como os filmes sobre escritores trazem isso, porque daí a escrita é aquela coisa, é seca, é uma palavra no papel, branco, amarelo, preto, não sei. Agora o filme, ele tem todo um universo de formas de contar. Então, por exemplo, o Martin Eden, que eu citei, ele é todo meio... As cores do filme ajudam a entrar nessa angústia do escritor, nessa angústia da escrita. Já o Meia Noite em Paris, ele é todo fofo, ele é todo coloridinho, né? Ele é todo bonito. O Sem Limites é meio frenético, são cores muito fortes. Então, o próprio filme né, digamos, um fragmento daquela escrita que ele está querendo contar, né? Faz parte da forma de contar sobre aquele escritor, sobre aquela escrita. Então, fica muito maior, né? Fica muito diferente a gente ver um livro sobre um escritor que lê o livro e vê o filme. É outra pegada. O cinema traz toda essa coisa em volta. É verdade. E esse ponto que você falou, Carol, dos estímulos das cores e tudo mais, né? Me fez lembrar um diretor de cinema que eu gosto bastante, que é o meu diretor preferido de cinema, que é Pedro Almodóvar, um espanhol. Ele não está entre os mais aclamados, digamos assim, né? Mas eu gosto, porque é um estilo meio mais peculiar de filme, né? Mas eu gosto muito dele, é um diretor espanhol. Acho que já vi quase todos os filmes dele. E ele usa muito esse jogo de cores, assim. Ele usa muito vermelho, muito amarelo. Então, querendo ou não, é uma forma também de simbolizar a mensagem que ele quer passar, mas também de impactar também com as cores, né? Sim, não, eu amo o Almodóvar. Inclusive, eu quero fazer um episódio especial sobre ele, mas ainda tem filmes para ver, porque não vi todos. Mas ele fala, ele tem muito filme. E ele é escritor também, né? Ele é o roteirista dos próprios filmes. Inclusive, Dor e Glória é uma espécie eu acho de ele sensacional, assim. Não, ele é. Eu só não vi os mais recentes, eles lançam uns, acho que 2021. Eu acho que tem alguns de 2022. Inclusive, um deles estava concorrendo a Oscar. Um filme dele estava concorrendo a Oscar. Madres Paralelas. Ela estava concorrendo. Mas eu acho que foi pela
eu não lembro a categoria, não sei se Era a foi atriz, era da Penélope Cruz. era, Penélope né? Cruz estava concorrendo. Uhum. Aí, ele sempre utiliza muito Penélope Cruz, Antônio Bandeiras, né? São os Sim. cargos-chefe dele, assim. Mas eu gosto demais desse filme. Não, ele é maravilhoso também. E ele sempre tem o Dor e Glória como se fosse uma autobiografia, uma espécie de autobiografia. Ele sempre tem essa coisa do artista, né? É, Isso é muito legal das obras dele. Ele traz muito isso, dessa ele sempre frustração. retrata muito as frustrações, a relação com a mãe, né? Sim. A questão sexual também, acho que um pouco das questões dele também. Ele foi criado, acho que ele era seminarista quando era adolescente, assim. E ele retrata muito, é muito autobiográfico, realmente, as histórias dele, assim, né? Eu conheci Pedro Almodóvar como diretor em 2011, quando ele lançou o filme A Pele que Habito. Eu assisti no Nossa. cinema, foi com Antônio Bandeiras, e me impactou muito o filme, eu achei muito bom o filme, e aí foi quando eu fui buscando mais, né? Vendo mais filmes dele, estudando um pouquinho mais sobre ele, e eu gosto muito. Esses filmes autorais, eu já fiz um episódio só sobre Tarantino também. É diferente quando é o próprio o próprio diretor, que é o autor e o diretor, porque a gente sente muito mais essa coisa do escritor, né? Da pessoa que está contando a história. E tem muito Verdade, mais deles. Apesar que toda direção também tem muito autoral, mas quando é um próprio roteirista, como a Jane Campion agora, com, né, é muito legal da gente ver essa transposição, assim. E até eu queria citar um filme que eu gosto demais, que é o Mais Estranho que a Ficção, que acho que é o único filme do Will Ferrell que eu gosto. Não me cancele, mas eu acho ele um saco. E, assim, esse filme é muito bom, porque é isso, não sei se você chegou a ver esse, o Mais Estranho que a Ficção. Não. Ele tá vivendo a vida dele e tal, e de repente ele começa a ouvir uma narração. Ele começa a ouvir uma narração da vida dele. Agora fulano vai escovar os dentes. Ele, tipo, oh, meu Deus, o que está acontecendo? Agora fulano vai trabalhar no dia chuvoso. Aí começa a chover. Ele, meu Deus. Aí ele se dá conta que ele é um personagem de um livro, que Ai, eu já lembro o nome dela. E aí ele começa a se dar conta que ele está dentro da história que ela está contando. E daí ele percebe que ela vai matar um personagem. Ela vai matar ele. E ele não quer morrer. Tipo assim, não, mas eu não quero morrer, eu existo aqui na história. E ele começa a querer entrar em contato com ela para falar para ela não matar ele na história, porque a vida dele na verdade, a vida dele era péssima e ele acaba morrendo, tem uma morte banal. Essa era a história do livro, assim. E ele fala, não, mas espera aí, vamos mudar isso aqui, não sei o quê. Então, é essa interação entre o personagem e o autor, porque existe muito isso, né? Essa troca entre... é muito uma versão, isso a gente está falando do Almodóvar, essa versão, essa troca, esse alter ego. Todo livro tem isso. Poesia é claro que tem isso, mas às vezes a gente não pesca. Agora, livros que têm personagens é mais claro ainda. Então, esse filme é muito divertido, eu vi por acaso. E eu adorei, porque tem toda essa conversa, assim, meio irônica, meio engraçada, de tipo, o próprio personagem dá conta que é um personagem e que ele tá vivo, de certa forma, porque está, né? O Philip K. Dick usou os mesmos personagens, o Kurt Vonnegut, chega em um momento dos livros dele que o autor se despede de um personagem que ele usou recorrente nas obras dele, assim, no próprio livro. Eu não preciso mais de você, você está livre, pode ir embora, já terminei de contar a sua história. Então, como é uma coisa, uma simbiose muito interessante entre o que a gente põe no papel e quem a gente é, né? Não, com certeza. E eu acho que até o próprio autor vai se apegando aos personagens, né? Eu acho que até, às vezes, para ele conseguir se desvencilhar de um personagem que ele já está, às vezes, quando são muitos livros, muitos filmes, né? Repetindo aquele personagem na história, eu acho que ele termina criando um vínculo muito próximo também, né? Para você conseguir se desvencilhar. Com certeza, porque você acaba conhecendo, né? Você é teu conhecido ali, você criou toda aquela pessoa, né? Então é muito legal de ver isso na tela, como um filme, como uma comédia. Mas do Mais Estranho que a Ficção me lembrou um outro filme que eu gosto muito, que é a Ruby Sparks, que tem essa mesma ideia da interação do autor com a obra, que é o Paul Dano, né? O Coringa do nosso Batman agora, o Coringa não, o Charada, e a Zoe, ai meu Deus, a namorada dele, que é na vida real, que ela também escreve, dirige, que casal, hein? Que casal, mais produtivo, eles atuam, eles escrevem, eles fazem de tudo. Deixa eu só achar aqui o nome dela, né? Vamos ver. Ruby Sparks é com a Zoe Kazan. E eles também, tá super depressivo no amor, né? Vida real, né? Tá lá sem esperanças e tal, mas ele faz uma coisa que nós não pensamos, todos nós aqui, solteiros do mundo. Escrever a sua pessoa ideal.
ele escreve um livro, que é a Ruby Sparks, começa a descrever a Ruby Sparks, e ela aparece na casa dele. E é a mulher perfeita, ideal do mundo. Só que daí ele começa a descobrir que nada é perfeito, ideal, e que todo mundo tem seus defeitos, até a personagem perfeita, que ele escreveu para ser perfeita, não é perfeita. Então é um jogo muito legal, porque, claro, ele escreveu baseado também numa ex, que ele não superou, então toda aquela coisa, né, uma forma de terapêutica ali, escreve a Ruby Sparks e depois eles acabam tendo um relacionamento normal, como qualquer outro, e ele percebe que não existem pessoas perfeitas. Então, é um filme muito inteligente, os diálogos são muito inteligentes. É uma comédia romântica, não eu diria comédia, porque não é engraçado. Mas tem essa coisa também do escritor com a própria obra. Até uma hora ele fala, eu te escrevi, como é que você não é perfeito? De onde você está tirando isso? Ela começa a ganhar vida, digamos assim, ela começa a ter meio que um her, assim, né? Então é um filme muito legal, eu gosto demais, e eu acho que eles escreveram juntos, e tem toda a química dos dois que são namorados na vida real, então vale a pena. Ruby Sparks, acho que não lembro qual que é a continuação, tem um nome em português, assim. E tem mais algum que você lembrou aí também, da nossa conversa? Esse filme estava na minha lista, eu não cheguei a assistir, mas eu já vi muita gente comentando esse livro, inclusive amigos próximos. Vou até já anotar essa dica também. Anote. Pra ver se eu assisto. Eu acho que já tinha visto o trailer ou algum trecho do filme. Eu achei bem interessante, mas eu não parei realmente para ver completo, assim. Mas eu vou. Tá na minha lista. Aquela lista eterna que só aumenta, né? Livros e filmes. É, exatamente. Você lembra de algum outro filme? Nós... Eu terminei lembrando de um. Não é exatamente sobre escritor, mas pega um pouco também dessa linha de produção artística, né? E que é mais para a linha de escrita de música, né? Mas que não deixa de ser também uma forma, né, de escrita, que é um filme bem conhecido, até um clássico, assim, que é Amadeus, que ele fala da história de Mozart. É um filme da década de 80, se não me engano, e que ele fala justamente dessas questões, os dramas psicológicos que ele tinha, né? Porque às vezes você vê um artista de renome, mas você não imagina que ele passa pelos mesmos traumas e pelas mesmas dificuldades que todo mundo que produz a arte passa em geral, assim, né? Então é um filme muito bacana, retrata a parte de figurino do filme, é muito bonita também, porque retrata a época dele, assim, né? Da época que ele viveu, não sei se foi, não lembro a época dele, assim, não sei se foi 1800 e alguma coisa, mas é um filme bem interessante também. Amadeus, de Essa foi uma Mozart. coisa que me fez pensar que, realmente, quando a gente pega um livro, se pega uma obra, você vê o produto final, né? E a partir do momento que você vê um filme ou lê um livro sobre um escritor, uma pessoa de verdade, ou uma história fictícia a partir de um escritor, ou como essas que a gente está citando, a gente começa a ver os perrengues, né? Você começa a ver o lado, a dificuldade, o sofrimento da pessoa para colocar no papel, a gente se relaciona mais com a história, a gente entende melhor o processo, porque a gente está vendo o lado ruim, digamos assim, o lado difícil, que normalmente a gente não vê, ou nas redes sociais é muito difícil a gente ver o lado ruim das coisas, mas a gente não vai parar e ler um livro e no final ou no começo, quando tem alguma coisa sobre a pessoa, não vai estar escrito, ele sofreu muito, levou anos sem escrever, vai ter só o que deu certo. Então, esses filmes nos aproximam, né, desses personagens, são histórias sobre escritores, mas poderia ser sobre qualquer dificuldade, né, ele conversa em vários níveis, isso que eu quis dizer, para todas as pessoas, inclusive para quem não é escritor. Então, são filmes que, Fantasma Escritor, inclusive, eu lembrei agora, quem via Fantasma Escritor vai pegar essa referência. Tem dois filmes que eu quero citar, que eles são muito similares, mas ao mesmo tempo eles são muito diferentes. Um é A Esposa, da Glenn Close, que ela concorreu ao Oscar, quase levou, que é o marido, um escritor de Sim, renome, ganhando Nobel. Você viu esse? é muito bom. É muito bom esse filme, fala muito sobre essa coisa da escrita e da Vi, é fama, muito né? bom esse filme, é muito bom. A diferença entre você escrever e a diferença de você ser famoso. O lado... O lado do quê? Exato, é tipo... Mostra os dois lados, né? O lado da fama, né? E o lado penoso, assim, da escrita também, né? As faces da moeda, digamos assim, né? E tudo que está envolvido ali, né? Porque é meio que um thriller esse filme, assim. É muito interessante. E ele também me lembra muito O Senhor e a Senhora Adelman, que eu adoro esse filme, que é Monsieur et Madame Adelman, que é um filme francês, esse tem na Netflix, que também é uma história assim, o marido morreu, daí ela tá no enterro, tá lá, triste, o marido de uma vida inteira, e deixa um repórter para entrevistar ela e começa a perguntar sobre a vida dela e a vida do marido. Os dois eram escritores, mas o marido que era famoso.
E ela, em um momento da vida dela, parou de escrever. E ele começa a perguntar e ela começa a contar uma história que não é a história que todo mundo sabe. E daí é muito engraçado, porque o cara fala, mas peraí, qual que é a história verdadeira dela? E a forma como ela vai contando a história vai mostrando, né? Tanto que são os atores mais jovens e tal. E você não sabe o quanto que é o que aconteceu, o quanto que não é. E tem, puxa, lembra um pouco a história a reviravolta que tem na esposa também. E é um filme que fala muito isso, sobre o escrever, sobre o processo criativo e sobre como que aquilo é visto para o mundo, né? Tem, né? Não tem muito a ver com esses filmes, mas os escritores fantasmas, né? Os ghostwriters, até tem um episódio do Rabiscos que o Tadeu fez que é muito legal, que ele entrevistou uma menina que é escritora fantasma, contando como é que é esse trabalho, que são essas autobiografias, que de auto não tem nada, né? São pessoas contratadas para escrever como se fossem os famosos, e que elas não podem dizer quem são, ninguém sabe quem eles são, eles recebem para fazer um trabalho, e no final eles escrevem o livro inteiro. Tem um filme chamado Escritor Fantasma, que é com o Will McGregor, só que ele é mais... Deve ser muito interessante, realmente, né? Esse é mais tipo de thriller mesmo, né? Querem ir atrás do cara, porque ele escrevendo o livro, ele descobriu segredos, não sei o quê. Mas é muito interessante, pela escrita, né? E não tanto pela fama. Então, esses filmes trabalham com esse jogo entre o escrever, aquilo que a gente estava falando no começo, né? Sobre essa coisa de você precisar pôr para fora, que é um passo, e divulgar é outro passo. Né? Aproveita, então, que a gente está falando de escrita. São trabalhos que terminam se complementando, mas que são, né? Exato. Então, acho que é um bom momento para você ler alguma coisa sua também. E eu vou ler alguma coisa, não minha, mas eu vou ler alguma poesia que eu gosto bastante também, já que a gente está fazendo bastante leitura aqui hoje. Eu vou ler alguma coisa para vocês também. Vamos lá, agora é a tua vez. Lê aí para a gente mais alguma coisa. Eu adorei esse teu jogo aí de fazer frases. Vai lá. As frases, né? Eu terminei trazendo todas nesse mesmo estilo, até para mostrar um pouco essa forma de você conseguir criar mecanismos de interação com o leitor, né? O outro que eu trouxe é olhar-te é como um tempo. Foi o verso que me propuseram. E o poema é assim: olhar-te é como o tempo. Um tempo onde o relógio e seus ponteiros já não importam. Um tempo onde os segundos já não correm tão depressa. Um tempo em que eu gostaria que o próprio tempo parasse, para que aquele momento virasse o tempo de uma vida inteira. Ai, que lindo! Adorei. Nossa, muito bonito. Muito bonito mesmo. E aí é a tua vez agora, de trazer o texto. Olha, eu amo Galeano. Eu amo Galeano. Sou muito fã do Galeano. Porque ele traz também coisas, né, muito curtas e, ao mesmo tempo, muito profundas. E eu vou ler do Palavras Andantes, que é um livro que eu gosto. Eu não vou ler do livro dos Abraços, porque todo mundo já conhece. Então, eu vou ler do Palavras Andantes, que chama A Janela sobre a Palavra. Já que a gente está falando sobre palavra, vamos trazer as palavras de Galeano sobre palavra. Os contadores de história, os cantadores de história, só podem contar enquanto a neve cai. A tradição manda que seja assim. Os índios do norte da América têm muito cuidado com essa questão dos contos. Dizem que quando os contos soam, as plantas não se preocupam em crescer e os pássaros esquecem a comida de seus filhotes. Nossa, esse Galeano, gente, você termina de ler e quer ler de novo para ficar pensando o que ele está dizendo, né? Porque, homem maravilhoso. Não, só aqueles textos reflexivos, né? Deixa. Eu acho que é muito isso, né? Esses filmes todos que a gente citou, e tem também o Mistério de Henry P., que é um outro francês também que traz, todos esses. Quando a gente termina de ver um filme, eu, pelo menos, quando termino de ver um filme sobre o escritor, eu quero ler mais sobre o escritor, eu quero ler as obras dele, eu quero saber quem ele foi. Não sei se você fica assim também. Saber um pouco mais a fundo da história, realmente, né? Daquele personagem, que é o personagem, mas que retrata, né? A história do escritor. Exatamente. Nossa, e, gente, tem muito mais, com certeza. A gente ainda fez uma seleção, assim, muito... Para não entrar muito no filme, né? Porque, Sem Limites tem altas reviravoltas, é um thriller. E Meia-Noite em Paris, a gente não quer entregar a história para vocês poderem ver. Mas são filmes muito diferentes uns dos outros, todos falam sobre esse... Não dá muito spoiler, né? Eu nem falei, eu só dou spoiler se o episódio for sobre finais, né, finais que tem reviravoltas, ou se tiver, daí sim, o episódio é para isso, ou os de psicanálise, que a gente analisa o filme, assim, falar do final. Mas se não, a ideia é jogar aqui a sementinha para vocês pescarem e anotar os filmes, procurar o trabalho do Fernando também nas redes, ler mais do que ele está falando. Se passa direto também, né? Tem conteúdo lá para ficar horas lá. Quem quiser ler um pouquinho de poesia antes eu sempre procuro
Procura deixar Isso, eu sempre lá procuro para estar as pessoas. divulgando meu trabalho pro pessoal. Então aproveite e Eu fale de escrevo novo para o eles. grosso, assim, de quantidade, é mais... Bom, pessoal, quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, eu divulgo meu trabalho, sobretudo, no meu Instagram, que é o @NandoEscritor. E lá eu estou sempre procurando postar as minhas poesias e vendo formas de interagir melhor com o leitor. E nesse fluxo, né, eu venho gravando muitos videopoemas em que eu declamo as minhas próprias poesias como uma forma também de criar um canal maior, né, com o leitor. E outras formas também, que é esse formato que eu utilizo nos stories de sugerir de pedir uma sugestão de um tema para eu escrever a poesia, para melhorar essa troca e facilitar esse canal, né, do escritor com o leitor. E, além disso, eu sempre participo de alguns livros literários, procuro estar sempre publicando também meus textos em revistas, para sempre estar ativo e no fluxo, né, com o pessoal que está escrevendo. Então sigam eles, gente. É sempre bom ler poesia, é sempre bom a gente conhecer a gente nova. Falar de cinema, falar de literatura é sempre um prazer. Eu falo agora, eu já aviso os convidados que eu tenho que ligar o cronômetro, porque eu me divirto tanto fazendo esses episódios que eu, se deixar, eu fico aqui horas. E depois eu que lute para editar tudo, né? Eu gosto de editar o mínimo possível, porque sempre nossos convidados trazem coisas riquíssimas e hoje até Passa leituras rápido. a gente fez. E a gente vai ter que terminar com uma leitura. Então procura mais uma coisa para você ler aí para a gente fechar esse episódio, mas eu já quero te agradecer um monte. Esse episódio acabou que a gente demorou um pouco para sair, né, mas saiu na hora que tinha que sair. Tá, foi muito gostoso falar sobre esses filmes, já me deu vontade de rever vários, de ver de novo. Quero agradecer também todo mundo que acompanha. Daqui a pouco a gente está fazendo um ano aqui de podcast, vai ter muita coisa, tem muita coisa legal programada por aí. Agradecer ao Tadeu, a Lu, o pessoal do Rabiscos, todo mundo que escuta, e agradecer você, né, primeiro por escrever e compartilhar com a gente suas poesias tão maravilhosas, e por estar aqui essa noite, na verdade, ou manhã, ou madrugada, ou tarde, não sei que horas vocês estão ouvindo a gente, mas a gente está gravando à noite, tá aqui falando de cinema comigo, que é um papo tão gostoso que eu nem vi passar. Eu que agradeço, Carol, o espaço, a Rabiscos também, e queria parabenizar também vocês pelo projeto. É um trabalho muito bacana de divulgação de arte e de manter esse contato com a arte, né? Que, querendo ou não, é um dos pilares da gente como sociedade, né? Eu sempre procuro também estar divulgando meu trabalho, interagindo com o pessoal que produz conteúdo nessa parte artística. Eu acho que é sempre importante a gente estar nesse fluxo, né? E um textozinho que eu trouxe aqui, que eu pensei agora, é um textozinho curto, que ele está no meu livro de poesias Passagem da Chuva, que ele se chama Pureza da Alma, em que, para escrever esse texto, eu utilizei 3 palavras com o mesmo número de consoantes e mesmo número de vogais, as mesmas letras e mesmas vogais, e as mesmas vogais. É um anagrama, na verdade, que só mudando o sentido mudando a posição muda o sentido, né? Que são as palavras alma, lama e mala. E eu escrevi o texto todo com a ideia, né, dessas palavras, que diz assim: quando saber se na alma se carrega lama, ou se de lama se faz a alma, pois quando a alma é lama, de alma não se carrega nada. Nossa, não tem nem mais o que É um dizer depois texto desse poema ali. curtinho, mas reflexivo. Super, maravilhoso. Acho que não tem nem mais o que dizer, acho que a gente pode encerrar aqui para o pessoal correr no teu Instagram e ler mais um pouco de poesia, ou ligar, dar um play nesses filmes que a gente falou. Obrigada de novo. E espero que você volte para a gente falar mais de cinema, falar mais de literatura ainda esse ano, ou no próximo, enfim. Está convidada, as Com portas estão sempre certeza. Estou abertas. sempre à disposição. Achei muito bacana esse nosso bate-papo. Que bom. Obrigado, pessoal. Obrigado, Carol. Tchau, e me sigam lá no pessoal. Instagram. Isso. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada.